as consequências. Agora, entrando especificamente nas principais... Eu estou, de vez em quando, virando aqui, é porque eu estou com a outra tela, com os slides também. Então, assim, as principais disposições da medida provisória, né? Aí a gente trouxe as mais importantes, que a gente considera, né, as mais importantes. Então, como a gente já falou, a incidência do regime é um regime especial, e a incidência dela são medidas excepcionais que vão ser adotadas para o enfrentamento das consequências de um estado de calamidade, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Na verdade, como a gente falou no início, né, naquela divisão doutrinária ali do que seria, isso que o MP trouxe é basicamente o conceito de calamidade pública. Então, ele explica ali, ela explica, né, a medida provisória traz ali, e é isso aí. Os requisitos a gente já falou também, que a declaração, tem que ter 2 requisitos, e ela traz, expresso, que são a declaração de calamidade pública e o ato específico do Poder Executivo, que vai poder ser o federal, né, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo do Estado, um governador, ou o governador do Distrito Federal. Com autorizar, e aí tem mais 2 situações aqui, porque ele tem que dizer, autorizar a aplicação dessas medidas excepcionais, né, e principalmente indicar o prazo dessa autorização. Aqui, nesse caso específico, eles foram dispensados, né? A gente pegou como base aqui o material da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, então foi dispensado, e ali no final, inclusive, esse ato específico já está ali determinado que já está autorizado, porque a medida teve esse contexto do Rio Grande do Sul. Mas as próximas, né, não que eu espere que tenha, mas em se tratando de próximas, a questão vai precisar desses requisitos. E tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque a gente tem a legislação da Defesa Civil, eu não lembro de cabeça, é 12 mil e alguma coisa, não consigo lembrar agora de cabeça, mas, né, que fala dessa forma da decretação ou do reconhecimento, e também esse ato específico. Porque esse ato específico é o ato que vai autorizar a estar utilizando a medida provisória. Então, assim, não basta, olha, aconteceu de fato, mas se não acontecer de direito, não tem como usar. E também prestar muita atenção no prazo, porque, de repente, a administração só pega o decreto legislativo ali, ou o decreto do governador, ou do federal, reconhecendo a calamidade pública, e começa a aplicar aquilo igual louco, até porque é urgente, né? A gente falou da celeridade, do que precisa, mas esquece que ela tem uma vigência. Ela tem um prazo de vida e precisa ser respeitado. Até porque, se dentro desse prazo precisar prorrogar, tem que movimentar o governo federal ou estadual para estar prorrogando isso. Mas se o prazo estiver vencido, não dá para você querer licitar nesse regime especial aí da medida provisória. Então, isso é muito importante também, prestar atenção nessa questão do prazo. E aí? Eu mudei de slide, falei, agora vamos ver essa questão aí da prorrogação dos contratos. Né? Isso também foi uma inovação interessante, por quê? Porque, é igual a Renata falou, muitas das administrações, quando acontece na unidade pública, até ela se recompor do ponto de vista estrutural, ela não consegue, ela não tem computador, ela não tem sede, ela não tem energia, ela não tem nada. Então, assim, o fato de poder prorrogar os contratos já vigentes, isso acelera demais os benefícios da administração, porque não vai faltar. Eu já tenho o contrato, eu não vou perder tempo, eu não vou perder praticamente nada para poder fazer essas aquisições ou continuar com esse serviço, principalmente quando a gente fala de serviços de movimentação de terras, né, nesse caso, ou de obras, de coisas de engenharia, que a gente precisa estar escoando aquela água, né, fazendo os resgates que são necessários, dando remédio, dando comida para o pessoal. Então, isso parece simples, né? Assim, mas será que a medida provisória precisava prever isso? Não, precisa, porque assim, o intuito dela é dar uma garantia e dar uma segurança jurídica, tanto para quem vai fornecer, quanto para a administração que está fazendo o ato administrativo. Exatamente.
do estado de calamidade pública para o perigo, Para né? emergência, certo. Aí aqui, esse instituto também ele é bem interessante, né, que é a diminuição dos prazos mínimos. Mais uma vez, como a gente falou, para a questão da celeridade. Então, assim, a redução de pela metade dos prazos, entendeu? Tanto das propostas, dos lances, aqueles prazos que tem lá no artigo 55 e no artigo 75 também do parágrafo 3º da norma geral, né, da 14133. E aqui um exemplo, para aquisição de bens, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, o prazo mínimo de apresentação de propostas e lances passa de 8 dias úteis, que é previsto na norma geral, para 4 dias úteis, ou seja, redução pela metade do prazo. Então, nesse objetivo de celeridade. Lembrando que tem que ser arredondado por inteiro, né? Os prazos de 15 dias vira 8. Ou 7,5 ou 7, então tem que arredondar para dias inteiros. Né? E já adiantando também para o registro de preços, né? Quando se abre para a intenção de registro de preços, você pode utilizar até 2 dias, né? De 2 a 8. Então, assim, você ganha muito tempo nessa situação. Vai prejudicar a questão do planejamento, a gente sabe, né? Quando a gente diminui o prazo, né? Tem a questão do ponto de vista de planejamento, mas, ao mesmo tempo, você precisa disso para ontem, né? Então, legitima muito bem essa situação. A questão das alterações quantitativas, quer comentar aí, Rê? Aqui, essa também todas, né? Todas as mudanças dos dispositivos, eles são muito interessantes, e aqui a gente já sabe que na lei geral, a administração unilateralmente, ela pode, né, aumentar, ter um acréscimo do quantitativo de até 50% e de 25% para os contratos de obras, serviços e de compras, né? E o que a nova medida provisória ela trouxe? Que esse quantitativo agora, ele pode ser até o limite de 100% do valor inicial. Só que tem uma diferença para a norma geral, que ele precisa que haja a concordância do fornecedor. Sim, porque antes era unilateral, né? Então, a gente pensa assim, ó, fiz um contrato com base na medida provisória. Contrato com base na medida provisória, eu posso aumentar, se for obras e serviços de engenharia, 50%, se for bens e serviços comuns, os 25%, né? Acho que é isso, se eu não me engano. Já os que já foram firmados, sem ser pela medida provisória, e aí a gente já tem os contratos do ano passado, foram feitos pela 866 ou, né, pela 10.520, no caso do pregão, ou já mesmo esse ano pela 1433, eu já tenho uma flexibilidade maior de 100%, né? E lembrando que, diferente dessa alteração ser unilateral, ela precisa ser bilateral, tem que concordar, até porque muitas das vezes não, né? O licitante não se preparou para aquilo, então ele tem que ver se ele consegue honrar esse contrato, então por isso que é um aceite bilateral aí das duas partes. Exatamente. A prorrogação também, né, de mais um ano, eu acho que isso é muito interessante, e o de obras de 3 anos. Lembrando, gente, que aqui tem essa questão dessa prorrogação, mas a gente já tem na legislação que, se por conta de um fato, ali, os contratos de escopo, ele tem aquela cisão, né, ele fica meio que suspenso por conta da administração ou por conta da calamidade pública, né, esse prazo ele é dado no final, ele fica suspenso e é dado no final. O que acontece é que muitas das vezes, principalmente para obras e serviços de engenharia, por mais que a administração não consiga, ou por conta da calamidade pública, ele não consegue continuar com a execução do contrato, mas parte da obra já foi feita. Então, assim, ele precisa de um vigia ali, né? Às vezes precisa de uma certa manutenção de capina, de alguma coisa assim, para também não perder a obra, né? Até que ela seja retomada. Então, em algumas situações, a gente tem que prestar atenção que a administração ela vai ter que fazer esses repasses sazonais ou mensais ali para o licitante, porque está nessa situação. Olha, ele não pode abandonar a obra, mas também o fato do atraso não é culpa dele. Então, precisa ter, e aí
é só contratar a Renata que ela sabe fazer isso daí, publicidade. Olha, o marketing. A gente deixou agora, né, para o final, acho que essa parte é a mais esperada para todos. Tanto para a administração, é o sonho do gestor e o sonho do fornecedor. Né? Um contrato verbal de 100 mil. E assim, na hora de receber, olha, isso aí é muito bom, mas brincadeiras à parte, é extremamente necessário, porque realmente, né, o valor aumentou muito, mas é necessário, como a gente falou diversas vezes durante a conversa, tem que ter a segurança, né, tem que ser feito corretamente, mas é importante, porque eu vi um exemplo muito bom de você com tantas pessoas no abrigo, você tem necessidade de 11 mil reais, né, que é a previsão, 11 mil e pouco, né, que é a previsão atualizada do valor da norma geral, da 14133, não consegue você ir num restaurante e comprar 100 mil reais de marmita, que é o que você precisa naquele momento. Então, assim, esse contrato verbal, ele tem que ser usado com muita responsabilidade, mas ele é muito importante justamente para uma crise, porque muitos dos insumos, medicamentos e enfim, todo tipo de insumo você não vai conseguir adquirir com 11 mil reais, não atende, né? Não ia, se não tivesse essa previsão, ia ficar um pouco sem sentido. Mas também não é para depois, de repente, eu não vou recordar qual foi o professor que falou, mas de repente agora o gestor municipal vai querer ter uma situação, né, de Deus me livre, de calamidade para poder ter essa situação. Não é isso. É uma lei excepcional. É uma lei ainda não, né? Mas é uma medida provisória excepcional para uma situação excepcional, e essas medidas são extremamente necessárias e, se bem utilizadas, ajudam muito a solucionar a crise, né? E assim, o fato do contrato ser verbal não quer dizer que ele vai ser ad eterno verbal, né? A questão é assim, olha, eu coloquei todo mundo lá na quadra da escola, né, a quadra coberta da escola para brigar, agora eu preciso sair correndo nas lojas de colchão, comprar colchão, tem até 100 mil para comprar colchão para todo mundo, vou lá, compro os colchões, coloco, aí eu vou fazer minha documentação. Né? Aquele contrato foi verbal ali, mas assim, não quer dizer que foi verbal e acabou. Né? Principalmente bens consumíveis. Né? Olha, comprei 100 mil de marmita, o pessoal comeu, acabou, era marmita, viu, gente? Exatamente. Água, não, eu comprei 100 mil de água, olha. Então, assim, qual que é a recomendação, nesse caso, para a administração pública? Que essas aquisições sejam feitas, ou pelo menos chanceladas, por servidores efetivos, por conta da fé pública, né, e por conta de que aquele servidor tenha um lastro dentro da administração, que ele não vá se desligar tão rápido, né, como poderia ser um servidor comissionado, né, que talvez uma má índole faça isso e suma no mundo. A intenção justamente que você tenha a chancela, que você tenha, tanto é que a lei sempre fala preferencialmente, em alguns lugares obrigatoriamente, né, servidores efetivos ou empregos de carreira dentro do órgão. Então, assim, o fato do contrato ser verbal não quer dizer que essa contratação não vai ser documentada depois. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso.